Olá, Boa tarde. Boa noite, doutora. Tá me ouvindo bem? boa noite. Sim, estou ouvindo bem. Boa noite a todos. Estão entrando. Estamos aí com alguns minutinhos adiantados, né? Graças a Deus. No meu relógio são 9 horas, né? Apesar que está um pouquinho adiantado, acho que 3 minutos da doutora Seis tá. minutinhos. Vamos aguardar um pessoal entrando, né? Né? Mas enfim, apesar que é 1 hora de live, né? Então, para essas pessoas que estão entrando aí, a minha querida professora Volusa Salles entrou aí, minha mãezona do direito, ela que me iniciou no direito aí. Nossa, fico muito feliz quando ela me aprecia nas lives. Muito obrigado, doutora Volúzia. É um sempre prazer estar aí. É, doutora, né? A doutora, eu a conheço desde as comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. Né, doutora? Somos aí bem atuantes aí na Secretaria de Administração Penitenciária, ali do estado de São Paulo, ali perto do metrô São Bento. Estamos em constante comunicação. A doutora também é bastante atuante aí nas atividades sociais. É um trabalho muito bonito que ela faz aí pela região de Suzano, Poá e pelo Alto Tietê. É presidente, né, doutora? É presidente. Qual que é o nome da sua associação? Desculpa, eu sempre confundo. Eu participo do Rotaract Clube de Suzano. É um braço do Rotary, né? Eu vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho para explicar o que é o Rotary. É um braço do Rotary Clube. Então, é um grupo de 18 a 30 anos que tenta fazer a diferença na sociedade. E eu fui presidente até pouco tempo. A gestão é de um ano, que vai de julho a julho. Né? Então, agora eu sou tesoureira do Rotaract, mas eu sempre fui atuante em vários cargos. Né? Anualmente a gente troca, faz esse revezamento dos cargos, mas é muito gratificante participar dessas ações sociais. E como o senhor mencionou mesmo, né? Então, normalmente quem faz ações, quem participa das atividades, sempre é muito ativo, não só numa coisa, mas em outras, né? Então, no direito, nas ações sociais, nós sempre estamos conversando sobre ser muito atuante nessas áreas, né? Muito bacana. Ah, tá, o pessoal ainda está entrando. Desde Sim, já, tá boa entrando. noite. Muito obrigado aí digamos, pela audiência, né? Né, muitos amigos, alguns são amigos seus, né, doutora? Alguns amigos seus, alguns amigos meus também estão entrando aí, né? Doutora, já para iniciar, você bem objetivo, breve, né? Porque o nosso tempo é curto, 1 horinha aí de live aí, portanto, né? Eu gostaria desde já que a doutora me explicasse de uma forma bem resumida como que entrou nessa ação social, como que são os serviços e como que está hoje nesse tempo de Covid-19, se está muito mais difícil, como que está? Bom, primeiro eu vou me apresentar para o pessoal que não me conhece. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Beatriz Luna. Eu atuo em causas sociais há aproximadamente 10 anos. Eu sempre fui muito engajada em causas sociais porque eu sentia a necessidade que eu precisava fazer alguma coisa pelo bem-estar das pessoas. Essa vontade surgiu desde muito jovem e eu não sabia exatamente como que eu poderia ajudar as pessoas. Então, eu fazia grupos na escola mesmo, com amigos de escola. Às vezes eu pedia para os meus pais me levarem em instituições, em asilos próximos de casa, sempre senti necessidade de ajudar de alguma forma. E aí, posteriormente a isso, eu acabei conhecendo o Rotary, e dentro do Rotary eu comecei a encontrar um grupo que também tinha os mesmos ideais que os meus. Então, isso eu já tinha por volta dos 15 anos, quando eu entrei efetivamente no Rotary, e aí eu comecei a fazer as ações junto a eles. Então, nós íamos em asilos, orfanatos, fazíamos ações de cunho arrecadativo, projetos com diversas instituições, e isso me tornava uma pessoa muito feliz comigo, porque eu sentia que de alguma forma a gente podia ajudar a sociedade. Agora, nesse período da Covid, as ações que nós já fazíamos, que já se estendiam, né, que já era uma constância nossa, no mínimo nós fazíamos pelo menos uma ação por mês, se estenderam ainda mais, porque a necessidade das pessoas se tornou ainda maior.
né? A gente sabe que o desemprego está maior, que a necessidade das pessoas se estendeu muito. Então, agora, nesse período, é uma via de mão dupla, né? A necessidade de ajudar e a necessidade que as pessoas têm em fazer a diferença também. Inclusive, eu estava antes de começar a live, eu estava fazendo uma pesquisa rápida na internet e eu vi que as pesquisas feitas em como ajudar, em como fazer a diferença, cresceram também. Então, essa corrente de empatia, de fazer o bem, também aumentou. E é muito importante isso, porque a mesma vertente de pessoas que querem ajudar também são a corrente das pessoas que estão precisando de ajuda. Então, nunca foi tão necessário ajudar e ser ajudado, né? Então, agora, por exemplo, na minha gestão como presidente, durante a semana, assim, eu acordava e já realizava 3 projetos por dia, ou então já destinava determinadas ações por semana. Enfim, era uma coisa bem exacerbada, porque as pessoas realmente estavam precisando, as pessoas realmente precisam. E uma coisa que a gente sempre tem que estar, eu sempre falo isso para o pessoal do Rotaract, para as pessoas que me procuram, é que tudo que a gente faz de coração, tudo que a gente faz com o coração aberto, tem resultado. E as ações sociais são assim. Então, eu percebo isso em todos os grupos que eu sou voluntária. Eu não sou voluntária só do Rotaract, eu participo de outros grupos de voluntariado. As pessoas se entregam muito, as pessoas são apaixonadas efetivamente pelo que elas fazem. E a gente percebe o retorno justamente porque as pessoas amam o que elas fazem. Isso é muito gratificante. Tá? Por um breve período, rapidinho, também vou dar boa noite ao pessoal que está entrando. Tá? Sim. O doutor Fabrício, grande amigo aí, doutor Fabrício Sócio aí, né? Estamos vendo aí, se fazemos uma live aí sobre responsabilidade civil na área médica, estamos vendo um dia aí, né? Seja bem-vindo aí, meu grande doutor, amigo aí, doutor Fabrício. Tá? Minha noiva entrou aí, está prestigiando também, minha noiva Ana Ávila aí, muito obrigado aí, amor, né? Por sempre prestigiar aí, né? Doutora, essa situação social é muito bonita, né? Tira o chapéu, né? Porque para fazer isso você tem que se doar. Tem que se doar muito. E como a doutora falou, começou com 15 anos de idade, 15 anos, já se define que tem um diferencial, né? Parabéns aí, né? Doutora, eu vou compartilhar com a doutora, tá? Eu gosto muito desse artigo, apesar que assim, eu sou um amante da Constituição Federal, e isso que a doutora entra em prol dessas ações, etc., o artigo 6º da Constituição Federal. Eu vou dar uma lida, tá? Deixa eu aqui o artigo 6º da Constituição, rapidinho, que fala aqui, que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, como a doutora entra nesse sentido, tá? Na forma desta Constituição. Tá? Hoje à tarde eu assisti uma live aí do grande professor, amigo doutor, aí o doutor Marella, ele falou sobre Previdência Social. Na verdade, ele deu uma aula surpreendente, falando aí sobre a Lei 8.212, a Lei 8.213, né, que é ligado também ao artigo 6º da Constituição, que fala sobre essas ações sociais, tá? Que fala também sobre o princípio da solidariedade, portanto, tá? E também sobre o princípio da seletividade, que assim, a gente tem que ajudar, tem óbvio, mas infelizmente tem pessoas que se aproveitam, né? Em vez de ir com uma boa fé, lá com má fé. Então, que existe, às vezes, tem que colocar o princípio da seletividade nesse sentido, tá? Gosto muito desses trabalhos sociais. A minha noiva, ela já fez esses trabalhos sociais, inclusive ela cuidava de crianças, tá? Por causa de cunhos políticos, né? Ela saiu, etc., enfim. Mas é muito gratificante. E ao longo do tempo, né, conversando com a doutora, também fiquei uma coisa muito surpresa e parabenizo também a doutora. A doutora falou que escreveu um artigo, né? E que esse artigo foi um capítulo de um livro. Gostaria que a doutora falasse sobre isso daí um breve período, por favor. Sim. Bom, antes de falar propriamente da questão dos trabalhos sociais,
O meu artigo eu escrevi na universidade. Eu comecei minha universidade na Universidade do Estado de Minas. Foi uma universidade que me acrescentou muito, foi muito gratificante esse período em que eu fiquei em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. E o estudo que eu fiz, foi na iniciação científica que eu fiz, foi sobre a Lei 10.639, que tratava sobre a necessidade do estudo sobre a cultura e a história afro em sala de aula, e se essa lei efetivamente era aplicada. E aí nós fizemos um estudo prático para ver se essas escolas tinham a aplicabilidade dessa lei, e depois escrevi um artigo referente a isso. Na questão da cidade, a lei não tinha aplicabilidade, eu explicava o porquê que essa lei não tinha aplicabilidade, e graças a esse estudo, o artigo se tornou um capítulo de livro. Além desse capítulo de livro em questão, eu também tenho um outro artigo que vai ser publicado ainda no final desse mês, que é de tributário, né, que é sobre o pecuniam non olerant, que é um princípio tributário muito importante, e tem um artigo também que está encaminhado, que é sobre a questão do período agora da pandemia, que também está em andamento para publicação. Eu posso considerar que, além de uma pessoa que é engajada em causas sociais, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Eu sou apaixonada pela área jurídica. Eu falo que tudo que eu faço com muita paixão, muita devoção. Então, tudo concilia de uma maneira muito favorável, né? Eu vou aproveitar o gancho que o senhor fez sobre a questão da Constituição e falar sobre como que é importante a Constituição Federal de 88 para a questão social, porque a Constituição Federal de 88 ela é considerada a Constituição cidadã. Né? Então, graças à forma como ela é escrita, a forma como ela é tratada, muito do lado social é feito hoje, né? Então, até pouco tempo atrás, por exemplo, essa questão do terceiro setor era tratada unicamente como através da licitação. Então, não tinha uma coisa que regulamentava, propriamente dito, essa parte de terceiro setor com os órgãos públicos. E agora, graças à Constituição, graças como se diz, ao marco regulatório das organizações sociais civis, é possível ter essa maior transparência. E é fundamental a transparência também dentro das organizações sociais, dentro de qualquer coisa que for feita perante a sociedade, porque assim a gente pode ajudar muito mais gente. Então, não só dentro dos órgãos federais, dentro do município, etc., mas também dentro das instituições que ajudam, também é muito importante ter essa transparência. E isso é algo que a gente voga muito dentro do Rotaract, que é o órgão que eu fui presidente, dentro da Santa Helena, que é uma igreja que eu participo como voluntária, dentro da instituição de câncer, que é a Vilma, em São Paulo, que eu também sou voluntária. A transparência é muito fundamental para que as pessoas ajudem. Né? Então, a lei sempre está em consonância com a solidariedade, que sempre está em consonância com outras coisas. Ah, que ótimo, que bom. Eu vou dar aqui uma breve passada aqui ao doutor João Vitor, né? Fizemos aí uma live aí semana passada, né? Sempre aí atuante aí o doutor João, né? Parabéns e muito obrigado pela presença. O nosso amigo, doutor, o nosso amigo Valtencir está presente também. Muito obrigado aí por estar nos prestigiando aí. O doutor Valtencir é um grande amigo nosso aí, Sim, sim. digamos, das empreitadas, né, jurídicas aí, Com sempre certeza. atuante, né? Doutor, vou aproveitar um pouquinho do seu ensejo da Pecuna Anholet, tá? Que ele também, eu peguei esse pedacinho também para fazer um pouquinho do meu artigo também, quando eu falei sobre a lavagem de dinheiro, né, endógeno, que é a lavagem de dinheiro na administração pública, né? Pecuna non olet dinheiro não tem cheiro, né? Entra muito mais ligado na parte tributária, na parte administrativa. Inclusive, foi tema de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, portanto, né? Então, é bem bacana. Esse tema aí que a doutora puxou é bem bacana. Tá. Doutora, a Constituição Cidadã, eu concordo com a doutora também, para mim, é uma Constituição totalmente rica em questão das classes sociais, portanto, tá? Quando ela foi promulgada em 88 pelo Ulisses Guimarães, nas palavras dele, que foram as palavras bem maravilhosas, na qual ele falou que daquele ponto a gente
constituiu a nossa liberdade através da Constituição Federal, tá? Principalmente na cláusula PET, o artigo 5 da nossa Constituição Federal. Para mim, é o melhor artigo que tem, não tira nada. Para mim, deveria também ser uma cláusula pétrea, mas infelizmente não é. Isso daí dos parlamentares, né? O artigo 226 da Constituição Federal, quando fala sobre a família. Como a doutora trabalha nessas classes sociais, etc., né? O artigo 226 fala que a família é a base da sociedade. A família é a base da sociedade, ela é o alicerce. Então, eu gostaria de ensejar a doutora assim, nesse seu trabalho que a doutora faz, como que estão as famílias, como é o atendimento, se tem coisas, as atitudes são diferenciadas, enfim. Gostaria que a doutora falasse um pouco das famílias, por favor. Bom, eu vou falar de duas formas das famílias. Primeiro que família, eu vou falar primeiro da minha família e depois eu vou falar das famílias que nós atendemos. A minha família é crucial nesse momento de amparo, de atendimento social, porque se eu não tivesse o apoio da minha família para realizar essas ações, principalmente porque eu comecei muito cedo, nada disso seria possível. Se eu fosse só uma jovem que quisesse fazer alguma coisa e não tivesse o amparo da minha família, o pode fazer, o eu te levo lá, o não me chamar de louca e simplesmente minimizar o sonho de realizar as ações, eu não estaria aqui falando com você hoje. Então, eu acredito que a família é muito fundamental nessas questões. Eles sempre me ampararam muito nessa questão de sonhos e sempre estiveram comigo em todos esses momentos. Então, eu sou muito grata nesse aspecto. Eu acho que a família é o pilar principal em todas essas questões. Agora, na questão da família, no ponto de vista das ações que nós encontramos. Eu encontro vários tipos de família, mas algumas questões são comuns quando nós amparamos algumas delas. Primeiro que as famílias, a maioria, quando nós encontramos, são famílias de mãe solo, que estão lutando sozinhas, com muitos filhos, precisando de apoio e de estrutura em várias questões. São mães que precisam de amparo educacional, que precisam de estrutura para reinserção no mercado de trabalho. Tem vários aspectos assim, porque uma vez que elas não têm com quem deixar seus filhos, elas também não podem se inserir de melhor forma no mercado de trabalho. E isso é um ciclo recorrente e contínuo, porque uma vez que elas não podem se reinserir no mercado de trabalho, seus filhos vão fazer as mesmas coisas e os ciclos vão se repetir continuamente. Na semana passada, eu não vou citar bairro nem situação específica, mas nós fomos fazer, o Rotaract foi fazer uma ação e foi uma situação muito, muito delicada. Eu cheguei em casa até me sentindo um pouco desconfortável, porque eu queria fazer mais pelas famílias, mas infelizmente nós só fomos doar cestas, doar mantimentos e etc. Porque eu vi que o ciclo ia se repetir. Era uma mãe, uma avó, né, que mantinha toda a família. Ela tinha no máximo 40 e poucos anos e ela não tinha estrutura para estudar, ela não tinha estrutura para se manter e dar uma melhor qualidade de vida. As filhas já tinham filhos e ia se repetir. Né? Então, a mesma forma em que é muito gratificante fazer as ações sociais, que a gente sabe que pelo menos a gente vai suprir as necessidades por um certo tempo, eu sei que essas necessidades vão muito mais além do que o atendimento material. Eu sei que fazer o bem vai muito mais do que entregar uma cesta, entregar um mantenimento, entregar uma fralda. Eu sei que a gente precisa muito se preocupar com a educação, se preocupar em inserção no mercado de trabalho, porque as famílias que mais precisam de ajuda são essas famílias que não têm esse tipo de amparo. A doutora colocou em questão a questão da mãe solo, né? Admito para a doutora, conheço muitas mães solos, aí, etc. Olha, admito que tenho que tirar o chapéu, porque trabalhar, estudar, cuidar do filho, casa, não é fácil.
e ainda mais nesse tempo de pandemia que, infelizmente, 60% da economia ficou enxugada e digamos, 75% dos brasileiros estão dependentes desse auxílio emergencial e muitos ainda, infelizmente, estão em avaliação. Sim, Essas mães não estão sendo, digamos, mágicas, para falar a verdade, para cuidar de todo esse ambiente, né? É... Teve um filme que eu assisti, acho que a doutora assistiu, né? Ele é chamado Todo Poderoso. E tem uma parte do filme que fala que assim, que o maior milagre é quando aquele pai ele consegue sustentar os filhos com salário baixo. Quando uhum, aquele filho não entra para as drogas. Então, isso é um milagre de Deus. Eu também admito que eu concordo, né? Admito que eu concordo. Em questão, doutora, que esses dias também nós estávamos falando sobre isso, na questão da economia, que o Brasil, infelizmente, a economia do Brasil nessa forma está sendo ela muito passiva, enquanto os da Europa eles estão sendo totalmente ativos, tá? com certeza, com Óbvio que certeza. eu tava vendo hoje uma reportagem do ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou aí o Senado proposta para reforma tributária, etc. Na minha visão, tem que fazer mesmo, que é muito imposto que pagamos, para falar a verdade, Sim. né? Mas, assim, por essas classes sociais que a doutora faz, senhora, óbvio, a doutora deve ter percebido uma baixa da economia, de muitos. Eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre isso, por favor. Bom, uma coisa que me disseram muitas vezes que eu era meio cética quando eu falava isso, muito antes da pandemia, inclusive, é que eu sempre disse que, na verdade, quando a gente falava de heróis, de enaltecia muitas pessoas, a gente deveria estava enaltecendo as pessoas erradas. Porque os verdadeiros heróis nacionais, as pessoas que realmente deveriam ser enaltecidas, são as pessoas que conseguem se virar com o pouco que recebem, né? Porque é muito difícil você manter uma família, manter uma qualidade de vida, principalmente em momento de desemprego, com a forma que a gente está vivendo, sendo autônomo principalmente, com os poucos recursos que se tem, né? Então, são duas vias. Primeiro que, se você é autônomo, por exemplo, se você está vivendo, tentando empreender alguma coisa, de qualquer esfera, desde o pequeno empresário até aquele que está tentando vender máscara em qualquer lugar, assim, para tentar conseguir uma renda mínima, já é muito difícil. Né? E o outro ponto, o governo, a forma como está sendo feita agora, está tentando tirar educação, por exemplo, a questão do Fundeb, educação para transferir uma coisa que já é direito nosso, que é o mínimo, sabe? Então, assim, eu fico até sem palavras para dizer o quanto de coisa errada que está e o tanto de coisas que faltam melhorar no nosso país. O brasileiro é um verdadeiro herói, é um verdadeiro batalhador nessas questões, porque a gente conversa com as pessoas que realmente estão enfrentando diariamente várias questões, várias problemáticas, porque no vulgar as pessoas vendem o almoço para pagar a janta, sabe? E se não tivesse o terceiro setor, se não tivesse as ONGs, se não tivesse as instituições, talvez não teria nem condições de alimentar uma criança, não teria condições de ter um leite em casa, sabe? E não é dever das instituições. Graças a Deus, ou graças ao universo, ao que vocês acreditam, as pessoas, graças a Deus, que existem pessoas que estão ajudando, que estão erguendo os braços para fazer a diferença. Porque no final, é nós por nós. E é assim que está sendo aqui nesse momento. Né? Se não estivessem as instituições, se não estivessem as pessoas que estão fazendo marmitas e estão indo entregar para os moradores de rua, muita gente estaria passando fome agora. Então, esse é o maior desafio agora, né? Tentar tirar essa situação de enxugar gelo, desse desespero todo, para tentar trazer uma certa estabilidade, um certo respiro efetivo, porque não é o que está acontecendo.
né? E que bom que nós, até um comentário que foi feito agora, que o povo brasileiro é solidário, porque se o povo brasileiro não fosse solidário, nós estaríamos em uma situação extremamente delicada. Tá. Fazer uma passagem breve também. O meu amigo doutor Euclides Castioli aí, doutor e mestre em Direito Penal Militar da Faculdade Legal e grande amigo. Bem-vindo aí à nossa live. Muito obrigado aí pela audiência. Doutora, eu concordo com a doutora, né? Infelizmente aí estamos fazendo um trabalho de enxugar gelo, né? O Brasil, para falar a verdade, o nosso governo ele é totalmente omisso. Um dia eu estava falando com um amigo meu que infelizmente o Brasil ele não tem aquele orçamento extra, digamos, que nem os Estados Unidos e que nem alguns países da Europa. A OTAN, para falar a verdade, não temos digamos, um orçamento de guerra. Porque se tivéssemos isso, e outra também, se não fôssemos um país, desculpa, corrupto, a gente Sim. sim seria um país de primeiro mundo, Uhum. teríamos sim um país de primeiro mundo e teríamos sim um orçamento, um segundo orçamento para que a gente possa cuidar da sociedade. Ao meu ver, a educação ela é basilar, para mim ela é o alicerce para o crescimento, Com tá? certeza. Da criança. É, Mas, infelizmente, o que a gente tem hoje é que, assim, muitas crianças vão para a escola para só se alimentar. Não tem explicação, só para alimentar. Enquanto, né, vemos aí, eu nada contra, eu acho que, assim, a pessoa, ela trabalha, estuda, evolui de vida, mas ainda tem que ser solidário. Mas tem pessoas que têm uma vida totalmente abastada e estão totalmente por arrogância. Não tenho nada contra, eu estou sendo bastante sincero e expressando a minha opinião. Que nem o caso aí, tivemos aí, a doutora deve ter visto, no caso do desembargador, né, que rasgou a multa, sim, para mim aquilo ali foi um absurdo. absurdo, que aquilo ali foi um absurdo. Eu acho, doutora, que ele faltou na aula da fonte do direito, né? Porque decreto ele não pode ser lei, mas ele tem força de lei, ele faz parte das fontes do direito, como diz Miguel Reale, né? E também por artigo 3º acho que 3º, 4º, 5º, não me lembro, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que fala sobre os costumes. Eu acho que ele faltou nessa aulinha, eu acho que ele não lembra mais nada. Mas para mim, foi uma conduta totalmente desonrosa aos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem ótimos magistrados, né, tem ótimos profissionais, mas para mim, quando eu vi aquele perfil, ele não é digno de fazer parte daquele quadro de magistrados e desembargadores do E Tribunal de retornamos Justiça à de São questão de Paulo. educação, porque o mínimo de educação é tratar uma pessoa que está exercendo o seu serviço, o seu trabalho, com respeito. Então, o policial unicamente estava exercendo o seu dever de empregar a multa, ele estava sem máscara. Então, unicamente ele fala: eu errei, de fato eu errei, e acabou daquilo. Que eu colocasse a máscara, ou então aceitasse a multa daquela forma. Então, eu acho que em vários aspectos a gente tem que preocupar com a educação para que haja uma evolução social em vários pontos. Se a gente investir na educação, no protagonismo dos jovens, na forma de que as pessoas se tornem mais proativas em todos os aspectos, nossa, a nossa sociedade se torna outra. Mas, infelizmente, como nós estamos talvez acostumados com um paradigma, com a mesmice, e está muito confortável para os atuais governantes que permanecemos assim, não tem uma mudança efetiva. Enquanto for conveniente para algumas pessoas que fiquemos estagnados, as coisas não vão mudar. Né? Isso é muito triste. É uma pena, realmente. É muito complicado. Doutor, eu estava fazendo esses dias um paradigma, né? A junção, enfim, da educação aqui no Brasil e na Alemanha, né? Óbvio, né, que a Alemanha é um país de primeiro mundo, tá ali coligado ali aos países escandinavos, né? É um sonho o Brasil chegar ali perto dos países escandinavos, como a Suíça, Suécia e Noruega. Na Alemanha, quando a criança ela tá, digamos, na primeira série, um psicólogo já avalia a criança, tá? Um psicólogo já avalia e fala, ó, essa criança, o perfil dela, digamos, tem para ser jogador de futebol.
o perfil para essa criança é ser advogado, o perfil para essa criança é ser engenheiro. Então a criança ela já é começada a ser moldada dali, tá? Desde a primeira série para exercer aquela função, tá? Óbvio que tem um livre-arbítrio, etc, tal, mas assim, os psicólogos falam e falam, meu, aqui a gente tem um, digamos, um super-herói da engenharia, um super-herói do direito, então vamos trabalhar e eles trabalham em cima da criança. Então, assim, isso daí veio do nazismo, tá? Foi a única coisa boa que pegaram do nazismo, para falar a verdade, em questão de educação que lá na década de 39 a 45, o nazismo ele se influenciou muito na educação. Lógico, teve aquela história horrenda que todo mundo conhece, né? Não preciso nem mencionar, mas a parte de educação dos alemães é excelente, tá? Bom, eu É tive. excelente. Sim, eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre a questão alemã, porque eu tive o privilégio de estudar em escola Waldorf, que é Pô, que pedagogia ótimo. alemã. Então, a questão humanista, né, a pedagogia alemã é muito interessante, porque ele visa o ser humano. Ele não visa só a questão massiva de decoreba. Ele tem a ideia de formar seres humanos para que os seres humanos sejam melhores, que formem uma sociedade eficaz. Né? Então, do que me adianta decorar o beabá se eu não vou efetivamente utilizar isso a longo prazo? Muito do que a gente aprende na escola não tem eficácia. Então, uma melhora prática do ensino para que a gente utilize a longo prazo, para que a gente se preocupe com a saúde mental, a saúde emocional, para que a gente se preocupe com o ser humano em si, né? É muito mais viável para que o jovem se torne um adulto coerente do que simplesmente entubar ensinos que não vão ser aplicados depois. É, uma coisa que eu acredito muito também, que, voltando a essas questões de aprendizados e etc., me fez lembrar de um projeto que nós fizemos agora no começo do ano, antes de saber, obviamente, que o ano mudaria tanto, chamou Começando o Ano Bem. Era um projeto que visava começar o ano com saúde mental de qualidade, com a preocupação consigo. Né? Então, foram vários profissionais de diversas áreas, aqui num parque em Suzano, né? E nós instigamos as pessoas a pensar numa qualidade de vida. E eu acho que isso falta muito para as pessoas. O pensar na qualidade de vida, numa vida mais bem cuidada, não só numa correria em que você faz as coisas de uma maneira muito mecânica, né? Então, teve aula de yoga, teve aula de meditação, teve aula de dança, teve massagista, conversa com terapeuta, e é um momento para reflexão. Então, o cuidar, o bem-estar, o lado social, o lado de cuidado em geral da solidariedade, ela não abarca só a parte do material, como eu disse, mas também muitos psicólogos, por exemplo, agora nesse momento de pandemia, estão se voluntariando, porque tudo isso faz parte do preocupar com a sociedade, né? Isso é muito importante. Estou vendo aqui algumas explanações aqui do amigo aqui, doutor Euclides Castioli. Obrigado aí pela explanação, pelo doutor também, Carlos, tá? Gostaria aí de aproveitar as explanações, mas infelizmente o tempo é curto. Quero de coração, quando voltar essa parte presencial, quando a casa acabar, pós-pandemia, reunir todos, fazer aquela, digamos, aquela palestra bem vantajosa, bem acalorada, digamos, né? Satisfatória. Doutora, Claro que é. a doutora falou sobre a sua experiência nessa escola, etc., né? O aluno hoje ele tem que ser autodidático, né? Ele tem que ser autodidata, sem procurar, etc. Só que vemos hoje nos alunos brasileiros a robótica da decoreba, né? Infelizmente. Então, assim, uma das coisas, não vou entrar na área política, mas uma das coisas que o ex-candidato Enéas falava era que não era ensinar as nossas crianças a pensar.
para mim é muito importante. A filosofia fala isso, que a arte de pensar ela é totalmente importante, entendeu? Uhum. Mas, enfim, é muito triste quando a gente não vê essa parte de robótica, essa parte de autodidata sendo esquecida, né? Sendo esquecida. A questão das famílias, que a doutora falou também, posso falar também da minha família, graças a Deus, ela é totalmente presente até hoje, né? Minha mãe, eu tenho aí 38 anos, mas até hoje minha mãe, ela puxa um pouquinho até a minha orelha, né? Coisa de mãe é natural. Mas, assim, é bom você ter a família presente, etc. É muito fácil você criticar. Você vê aquela criança no farol, aquela criança que fica vendendo ali aquela balinha, aquele doce, né? Ah, tá ali, tudo bem, deveria estar na escola estudando, deveria estar brincando, etc., ganhando conhecimento, mas infelizmente não, a realidade no nosso Brasil não é assim. E quando uma dessas crianças ou adolescentes, eles passam ao tráfico de drogas, infelizmente, vai ver a história dele, poxa, digamos que chega um traficante e fala para ele, fala, ó, pega esse pacote e leva do ponto A até o ponto B. Eu te dou R$ 50 em questão de uma hora. R$ 50 para aquele jovem é muito dinheiro. Ele não tem noção do dinheiro. Ele não tem noção do dinheiro, entendeu? Por quê? Porque ele fica naquele farol vendendo aquela balinha que ele vai ganhar o quê? R$ 3, R$ 5, se for muito, se não me engano, ele ganhar aquilo ali. Então, assim, eu gostaria de ver com a doutora se a doutora ela já fez alguma ação social nesse sentido, dessas crianças de rua. Como que foi a experiência? Se pretende fazer, se não fez, mas se pretende fazer? Como que se tem algum Bom, plano? Gostaria de falar sobre isso, por favor. uma preocupação que nós temos muito, como eu disse anteriormente, é a repetição dos ciclos. E acontece muito essa questão. Alguém da família se envolve com a criminalidade ou acontece alguma coisa que faz com que a pessoa se envolva e aí ou então ela está inserida no meio em que favorece essa entrada e os ciclos vão se repetindo porque a pessoa só vê como alternativa aquele meio ou talvez seja o mais fácil. Por exemplo, talvez seja quando você está inserido numa classe média e que você vê todo mundo numa universidade, automaticamente você pensa, tenho que fazer a universidade. Agora, quando você está inserido numa sociedade em que todo mundo automaticamente vai entrar num crime ou alguma coisa assim, você pensa, automaticamente, esse é o meio mais fácil. Um dos projetos que o Rotary tem, que é estruturado já de muito tempo, é o projeto Rumo, que é muito interessante porque abre horizontes e mostra as possibilidades para que as pessoas, para que os jovens, principalmente, vejam possibilidades de crescimento além daqueles que são inseridos próximos. Então, nós vamos em escolas, nós fazemos eventos próprios para apresentar possibilidades para o jovem. Ou seja, por exemplo, na área jurídica, levamos um advogado, levamos talvez um engenheiro, um médico, um professor e apresentamos a profissão para aquela pessoa. Nós falamos, olha, essa profissão é assim que funciona, é assim que se entra numa universidade, existe a opção de ter bolsa, é assim que se obtém a bolsa. Muitas vezes a gente consegue bolsas e consegue algum trâmite para que sejam disponibilizadas bolsas para as pessoas que assistiram a palestra, dá chances para que as pessoas saiam daquele universo e conheçam outros. Porque é a mesma coisa de quando estamos num problema e a gente não enxerga outras possibilidades até sair daquele problema. É assim que funciona. Então, esse projeto é muito interessante porque é através dele que nós conseguimos apresentar as possibilidades e mostrar outros universos.
né? Então, é interessante porque talvez a pessoa não vá cursar as opções que nós apresentamos, mas vai dar um start para que ele busque, para que ele pesquise, para que dê o início da curiosidade do aluno, da criança em questão. Tem um outro projeto também, que é muito interessante, também é estruturado do Rotary, e que foi muito, muito interessante, que é o projeto RILA, que é um programa de líderes. E por isso que eu falo muito da questão do protagonismo. O projeto RILA, ele trata sobre... um dia de líderes, um dia de liderança. Então, são palestras, são gincanas, que ensinam ao jovem, né, à criança, a se estimular como líder. Então, se mostra como se portar numa entrevista de emprego, mostra como liderar determinados projetos, e no final do dia, você já se sente mais forte. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso, assim que eu entrei no Rotary, há muitos anos atrás, e é muito gratificante. Eu lembro que na primeira entrevista de emprego que eu fiz, eu estava muito confiante, porque eu já tinha aprendido essas coisas no projeto. Então, são essas coisas que eu acho que tira você da caixinha que você habita e dá oportunidade para que eles conheçam outras questões, outras curiosidades, né? Que saiam desse universo e conheçam outros. Isso é crucial. Sim. Porque para o ser humano evoluir, ao meu ver, ele precisa da ajuda de outro, né? O ser humano, ele não vive sozinho. Ele não vive sozinho. E esse trabalho satisfatório que a doutora faz são o quê? São provavelmente simulados treinamentos que a pessoa, que aquele jovem já tem, e que ele saia, digamos, para o mercado de trabalho preparado. Exato. Né? Isso, função server público, né? Mas infelizmente não é, né? Que só lamento, infelizmente, né? Eu só gostaria de parabenizar a doutora. Vejo aqui algumas pessoas aqui mandando perguntas, etc. Nossa live tá bem hoje, hein, doutora? Tá satisfatória, graças a Deus, né? Minha Você quer amiga que eu aí, doutora responda alguma Simone pergunta? aí, Araújo, nossa. Hã? Quer que eu responda alguma pergunta? Não, a doutora que sabe, porque assim, são tantas perguntas que eu tô vendo aqui, e o horário de 1 hora será pouco. Por isso que eu falo, quando voltar tudo ao normal da fase presencial, a gente monta aí uma palestra e Ah, faz alguma coisa, né? Mas em tá. tempo de 1 hora assim de live no Instagram, peço desculpas aí a todos aí, né? Porque está sendo algumas perguntas são longas, inclusive jurídicas aí sobre a lei de introdução ao direito brasileiro, né? Mas conforme for presencial, a gente monta uma palestra e todos aí já estão convidados aí. Eu vejo aí na Ordem dos Advogados do Brasil, ou se não aí no ambiente aí que a doutora achar proveniente usando Alto Tietê, e a gente Perfeito. monta aí algo, doutora. Né, Nos doutora? dois lugares. Eu vou só responder uma aqui que está no meu campo de visão, que é: qual Sim. foi o momento, situação que você mais se sentiu realizada em realizar seus trabalhos voluntários? Vou responder essa aqui porque está na visualização mais fácil aqui. O momento que eu mais me senti realizada não foi foram vários. Os trabalhos voluntários, as ações sociais, elas denotam muito tempo, elas dão muito trabalho. Mas assim, é um trabalho gratificante e que vale muito a pena. Só que ao final das ações, quando você vê o olhar das pessoas, quando você vê as pessoas não precisam agradecer, é só você ver o olhar da pessoa, que você sente que você fez a diferença, que você vê que ajudou de alguma forma, é a coisa mais gratificante de todas. Né? Eu chego a arrepiar, meu olho enche d'água todas as vezes. É muito gratificante, de fato, você saber que você fez a diferença na vida de alguém, que a sua presença ali, o seu empenho em ajudar foi nobre e ajudou as pessoas. Tem uma frase assim, uma frase meio longa, que é do Bracy Staley, se eu não me engano, que eu até anotei aqui, que
é a definição de sucesso, mas que para mim define muito o que é o trabalho social e o porquê que eu faço isso por tanto tempo. O que é o sucesso? Rir muito e com frequência, ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter sucesso. Né? E então, todas as vezes que eu faço uma ação social, é basicamente isso que eu sinto. Que alguém respirou mais fácil, alguém viveu melhor, porque a gente acordou mais cedo e foi lá e fez alguma coisa para ajudar as pessoas. É essa gratificação, é essa sensação que eu sinto. É muito bom. Bacana, bacana. Doutora, parabéns, né? Nossa, tô vendo aqui que a nossa live tá bem, nossa, tá bem satisfatória. Muitos aí, doutor Fabrício, muito obrigado aí, o doutor Carlos aí, doutora Euclides Dacioli, né? Nosso amigo Valtencir aí, sempre é ativo aí, como diz ele, né? Juntos somos mais fortes, somos mesmo, nosso amigo. Somos Somos. mesmo, juntos somos mais fortes, né, doutora? E graças a Deus aí, doutora Simone também, muito obrigado, alguns, né, a doutora Volúzia, enfim. Doutora, eu vi um dia que a doutora levou, se não me engano, provisões, né, para os hospitais nesse tempo de Covid, algumas máscaras, às vezes, acho que foi até numa delegacia, Sim. inclusive que é trabalho do poder público. Gostaria que a doutora falasse brevemente sobre isso, rapidinho, que parece que nosso horário já está indo, acabando, não sei, quero que a doutora também confirme, por favor. Bom, eu acredito que o terceiro setor, essa questão das ONGs e etc., elas servem meio que para auxiliar aquilo que os órgãos, o município, o estado, não consegue dar conta por completo, né? Então a gente acaba sendo um braço de apoio nessas questões. Eu vejo que a questão das máscaras, por exemplo, a gente escolheu pontos cruciais. Foi muito difícil escolher esses lugares. A gente ficou muito tempo pensando em quais lugares a gente ia atender, porque era um número limitado de máscaras em relação ao tamanho do município, mas a gente queria atender situações cruciais e que foram muito importantes, muito importantes nessa questão de ajuda. Por que foi a delegacia e, obviamente, o hospital da cidade? O outro lugar foi o Ecoponto e as filas da Caixa. Primeiro, Ecoponto. O Ecoponto tem apoio da prefeitura, só que eles estavam totalmente negligenciados, não tinham máscara, eles estavam indo trabalhar e a gente via que era assim, estavam sem máscara, sem EPI nenhum, sem nenhum amparo, então isso foi observado, a gente percebeu que eles estavam vivendo ainda desse mantenimento, então eles precisavam desse EPI, então foi um local que precisava. As filas da Caixa. Nós sabemos como está sendo a dificuldade das pessoas em obter o auxílio emergencial, principalmente no período em que foi feita a distribuição. Muita gente, mais do que nesse período agora, as pessoas continuam nas filas, mas no período em questão, as filas estavam ainda maiores e muita gente sem máscara, as filas desordenadas, né? Ainda gente em análise, então muito complicada essa questão. Então, nós fomos nas filas, na Santa Casa, porque na Santa Casa muita gente chega sem máscara e os próprios enfermeiros, e foi na Santa Casa e foram também nas UBSs. Nas Santa Casas e nas UBSs, os próprios enfermeiros estavam entregando as máscaras que seriam para eles, para as pessoas que chegavam lá. Então, a gente basicamente deixou de que os enfermeiros deixassem de perder EPI para as pessoas, em contrapartida demos para as pessoas que estavam chegando lá, muitas delas mulheres grávidas, né? Então foi muito fundamental essa doação. E na Delegacia da Mulher, importantíssimo, porque o número de denúncias, o número de casos de violência contra a mulher cresceu absurdamente durante esse período. Né? Para muita gente, ficar em casa se tornou o maior pesadelo.
né? Assim, o medo de ficar em casa com o agressor agora é uma constante, porque vamos considerar assim, estamos em pandemia, não podemos sair de casa. E o agressor, a pessoa que a pessoa fugia, ela tá do seu lado. Não tem para quem correr. E o medo, a constante de que eu não posso ir na delegacia, ou a recepção não é muito boa, o medo de ser julgado, já tem muito julgamento na questão da violência doméstica. E isso é muito antes até da pandemia, porque as mulheres já são pré-julgadas em várias questões por essa questão da violência doméstica, até mesmo nas delegacias. Quando se chega na delegacia, dependendo do delegado que atende, infelizmente, a primeira pergunta é: mas tem certeza que ele te agrediu? Mas você não vai desfazer a pergunta? Você não vai desfazer a denúncia depois? Então, a gente acredita que foi muito crucial, muito importante essa entrega das máscaras para lá também, como uma forma de apoiar essas mulheres para que elas façam a denúncia, para que elas vão, para que elas tenham força e mostrar, olha, estamos com vocês, porque elas têm que realmente se sentirem protegidas e amparadas nessa situação, né? Se elas precisarem sair de casa, fugir de casa, abandonar os seus parceiros, sintam-se apoiadas. Elas não têm que elas não têm que se diminuir para ficar ao lado de pessoas que as fazem mal, né? E foi uma forma de apoiar essa situação. Ah, tá. É, doutora, é uma pergunta aí, pergunta final. Vou ensejar duas em uma, tá? Tá Pergunta final, certo. né? Já estamos aí acabando aí. O que eu ver aqui, o meu enteado aí, pequenininho aí, Marcos Augusto entrou. Ô filho, boa noite. Obrigado aí por estar aí, né, adquirindo aí, dando uma assistência aí. Doutora, já foi feita aí para a doutora entrar para o executivo, vereadora, essas coisas. Se a doutora pensa em entrar para esse ramo do Poder Executivo, virar vereadora, deputada, etc., por esse trabalho social bastante maravilhoso. E também qual o recado que a doutora daria ou dá para todos que estão aqui em base de questão social, para a gente finalizar. Bom, eu acredito que a questão social, ela é um meio de ajuda que é muito importante, é muito fundamental, mas infelizmente ele é limitado. A gente tenta ajudar da melhor forma possível. O meio de ajuda é muito importante e estamos aqui sempre à disposição para ajudar aonde os nossos braços alcançam. Infelizmente, essa limitação impede que possamos fazer mais. E aí entra o lado político. Né? Então, eu acredito que nós precisamos sim de pessoas que entendam esse lado social, de pessoas que precisem ter essa empatia e essa preocupação que de fato queiram ajudar as pessoas dessa forma. Né? Então, talvez pessoas revoltadas com a velha política, pessoas que realmente queiram estender os braços e fazer mais, possam de fato fazer a diferença. Eu já recebi inúmeros convites para entrar no meio político, já recusei muitos, já me preocupei muito em se era o certo ou não, se eu deveria entrar. Então, bom, mas depois de muito pensar, eu devo dizer que sim, dessa vez eu aceitei. Então, foi com uma decisão muito complicada para mim, porque eu sempre fui muito contrária a essas questões políticas. Porque o meu lado social sempre falava de uma forma e o meu lado revolucionário sempre falava de outro. Mas, como eu disse, os meus braços de ajuda precisavam ser estendidos. E o meio político talvez seja essa forma de fazer a diferença. Né? Então, dessa forma que eu digo que assim que eu acredito que pessoas que tenham esse potencial de ver com outros olhos que possam fazer de fato a diferença. É, bom, admito que já tem meu apoio. Né? Obrigada. Bom, não sou de Suzano, sou da Zona Leste de São Paulo, mas já tem meu apoio. Se eu estivesse aí em Suzano, já teria meu voto também, uma grande amiga, grande doutora. Eu sei bastante da sua competência,
né? Quero agradecer aí a doutora aí pela explanação, foi uma excelente explanação. Tivemos muitos aí convidados, tá? Trabalho belíssimo. Deus abençoe ricamente a doutora, tá? E que a gente, no futuro, né, pelo que eu estou vendo aqui, a gente já vou até planejar uma palestra presencial, né? Ah, né? com Aí, certeza. aí em Suzano, na Alto do Tietê, na Ordem dos Advogados, né? Numa faculdade, na faculdade da Amazo lá, qualquer coisa, converso com o doutor Zakimi lá, para comportar cento e poucos alunos, porque dependendo do que for, a gente vai para o Teatro Gazeta lá na Paulista, que são 300 pessoas, né? Mas, enfim, Vamos desde já, doutor. Vamos encher a Gazeta, posso ter certeza. Vai ser Né? um prazer. Isso eu tenho certeza. Desde já, muito obrigado, doutora. Boa noite e fica com Deus. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora. Eu queria agradecer a presença de todos que ficaram aqui, que assistiram, agradecer os amigos que estão aqui presentes. Foi um prazer ter essa conversa com o senhor, tá? Com o doutor. E conte comigo sempre, viu? Estamos aqui às Tá? ordens. E estamos sempre antenados e sempre firmes aí, unidos, que eu vi pela Constituição Federal, nossa Constituição Federal, Constituição Cidadã, e estamos juntos. Certo. Tá? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada.